Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Comércio em Foco, esse podcast que tem sido um sucesso aí no Sim Comércio, né, Ivo? Exatamente, Lucas. Mais uma entrevista, dessa vez com essa empresária Especial, maravilhosa, competente e dinâmica, e que vai falar um pouquinho da sua experiência, do seu dia a dia. Hoje nós estamos recebendo a Érica, proprietária da Oca Colchões, proprietária da Quarto Art, e tem algumas outras, né, Érica, que também são associadas ao Sim Comércio, mas hoje, especificamente, a gente vai focar na Oca Colchões, que é uma empresa já antiga, consolidada em Catanduva e que tem, inclusive, em outra cidade, né? Sim, em Ariranha e em Itajubi. É isso aí. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Quanto tempo nós temos a Oca? Fazem 36 anos. 36 Olha, anos, bastante tá vendo? tempo. Começou com seu pai? Que maravilha. Isso, começou com meu pai num projeto de ajudar o meu avô, que ele sempre... O avô por lado da minha mãe. Uhum. Porque a família do meu pai é de Araraquara e da minha mãe é daqui. E meu avô sempre foi do comércio, começou na Vila Roberto e ele era diabético. E ele teve que amputar a perna e... Então, assim, a locomoção era mais difícil. E ficar em casa para ele era ruim, né? E aí meu pai é médico, a gente estava lá em Araraquara e falou assim, um primo dele tinha uma loja de colchão em Araraquara e ele falou assim, vamos montar uma para o seu pai. É uma coisa que é um produto específico, né? Em Catanduva não tem uma loja especializada nisso, vamos montar. E a gente começou em frente à Praça 9 de Julho. Eu acho que hoje é aquela Maran Calçados, acho. Maran Calçados. É, do lado de um prédio, bem na Praça 9 de Julho. Na Rua Brasil tem um prédio na esquina do lado. Sei. Aí nós ficamos lá, acho que foram 6 anos. Então era só colchão. Né? Entendi. E não tinha concorrente? Não tinha loja não especializada. Acho que na época quem vendia eram os magazines, mas eles nem eram tão especializados, e o Magatti, né? Mas também não era uma loja só de colchão. A gente começou só com colchão. Que maravilha. Mas hoje a Oca Colchões tem painéis móveis, de TV, sofá. É quase uma magazine, né? É. Móveis. E aqui em Catanduva vocês estão na Rua Brasil ali. Isso, em frente à Praça da República. Isso. Uma Que loja maravilha. grande. E você sabe que me impressiona, às vezes eu vejo hoje várias lojas de colchões, não é? E você especializadas, mesmo abriu né? A Probel também, né? É. Então tem público para tudo isso? Troca-se em quanto as tempo pessoas, a média as pessoas não fazem ideia, mas a venda de colchão ela é muito alta. As pessoas, em média, o máximo que é indicado a troca de um colchão de mola é 10 anos, o máximo. O máximo, certo. Mas o de espuma, de 3 a 5 anos, porque a espuma ela é uma reação química. Uhum. E ela tem tempo de vida útil, né, a reação. Então, assim, é uma expansão de uma reação química que dilata uma espuma. E aí, o suor do corpo, o peso constante, às vezes sempre na mesma posição, por mais que tenha o giro, vai marcando a espuma. E ácaro, outras coisas. O tecido também, no máximo, ele dura 3 anos, né, um tecido de um colchão de espuma. Então, assim, mesmo com as novas tecnologias, a indicação é de 3 anos a 5 com colchão de espuma. Mas o pessoal troca bastante no intuito de, às vezes, aumentar o tamanho. Porque antes não tinha os tamanhos especiais, o King, né? Pelo conforto, espaço. A tecnologia de conforto. E assim, a venda de colchão é bem alta. As pessoas acham, demora tanto para trocar, que tem público para isso. Então, assim, é uma venda de 150, 200 colchões por mês, entendeu? Olha, bastante coisa, eu não imaginava. As pessoas não fazem ideia. Eu imaginava que era um comércio difícil, inclusive. Não, mas Exato, E assim, o comércio do sono, ele é uma coisa cada vez mais crescente no sentido da especialização. Uhum. Porque antes, eu quero dormir, me dá um colchão. Então tem densidade, as pessoas ficam mais em casa hoje, né? Sim. Então elas querem mais conforto para dormir. Qualidade do sono. Também. E também problemas ortopédicos, de dores, essas coisas. Por posição de cadeira, posição de trabalho, e aí vai. Então o colchão é o momento que a pessoa procura para descansar mesmo. Sim. Hoje nós temos, eu gosto de colchão um pouco mais duro, um pouquinho mais resistente, mais firme. Mas eu vejo que às vezes você vai em algum lugar que o colchão
totalmente Molenga, mole que as pessoas e tal. falam, Já é. afunda, né? Eu falo, que coisa, como é que pode? E aí eu não durmo direito. Quando é muito Tem macio, aquele eu não durmo direito. espacial também, Pra né? você ver, ó, às vezes um colchão ele serve para a mesma pessoa de 200 quilos, mas ele tem o conforto macio. Ele suporta uma pessoa de 200, mas as camadas de superfície, porque a gente fala que é um bolo, né? Todos são de camadas. mola, por exemplo, ensacada, mola ensacada. O que vai dando são as camadas, o que às vezes encarece ou barateia um colchão são a quantidade de camadas e a função de cada camada, né? Então, dentro disso, pode ter uma espuma D45, que é até 150 quilos. Que nem você gosta de mais firme, então teria que ter uma espuma D45. Certo. Ah, mas aí a Verinha não gosta de um colchão tão firme. Aí o pillow tem um gel ou tem um visco elástico que dá um toque macio, mas fica firme Mas o fica colchão. firme. Exatamente. Olha Que é aí. aquele Então, é revestimento superior. Isso, que vai fazendo as camadas do bolo. Então, a gente às vezes fala que é a cobertura do bolo, né? Que é o Entendi. luxo, né? É. Então, depende... E principalmente casal. As pessoas escolhem a mola ensacada por isso. Ai, eu me mexo, o outro não se mexe. Qual a diferença? A diferença da mola ensacada da mola sem ser ensacada? Nós temos assim... as pessoas acham que só existe duas molas, né? A ensacada e a Bonel. Mas existem, no mínimo, 4 molas. Na verdade, são 6, mas assim, mais comercialmente são 4. Certo. A mola ensacada, ela é uma mola solta, individual, ensacada num TNT. E eles fazem uma caixa com borda de espuma e vão encaixando essas molas por metro quadrado, né? Sim. Então, elas são soltas. Então, eu sento aqui não Não altera. tem direito. movimentação, chacoalha. Porque antigamente as pessoas tinham preconceito com colchão de mola por isso. Tem razão. Fazia barulho sim. Isso. e chacoalhava. Um empurra pro outro, e né? fica balançando na hora que você dorme. Um se mexe, o outro balança. Então, assim, a mola Bonel é a primeira, que é o quê? É um fio que faz o colchão inteiro. Então, a máquina, ela enrola, continua, enrola, continua, enrola, continua, que é o Bonel. Hoje, assim, a produção do Bonel é muito baixa e só vende para colchão de solteiro. Que ele fica um pouco mais firme, mas ele tem esse jogo, O né? joguinho continua. É. Entendi. Depois a gente tem o Prolastic ou Multilastic, que dependendo da fábrica, eles põem um nome. E o Multilastic, ele é para pessoas, às vezes, muito pesadas. Ele faz uma força contrária. Ele é assim, ó, são molas, só que elas são uma mola aqui, elas são amarradas entre elas com Certo. outro fio. Então não é um fio só que faz o colchão inteiro. Entendi. Elas são amarradas. Separado por outro. Que nem são soltas igual a mola ensacada, mas são presas uma na outra. E ela faz a força inversa. Quanto mais peso, mais força contrária ela faz. Olha que Então ela tem um interessante. maior suporte. Então para pessoas acima de 150 quilos, a gente indica esse tipo de mola. Porque senão a mola ensacada, ela não vai Não. suportar. E o preço do colchão também varia pela bitola do aço. Tem 2.0, 2.2 também tem isso. Que dá resistência da. Na mola, a da mola mais com profundidade fio da mais mola. grosso, fio mais fino, às vezes a gente fala, mas aquele lá tá mais barato. Só que assim, comercialmente ninguém vai te explicar isso, né? Por isso que as Exato. lojas especializadas, elas estão ali para te dar essa diferença de produto. Numa loja comercial que vende Não várias coisas, não. É. Não vão te explicar. Elas só vão pelo peso. Exato, é. E as pessoas mais velhas, elas têm preconceito com colchão de E mola. é assim o muito. travesseiro Sim. também, né? Exatamente. A altura, o material. Isso. Hoje se usa muito o visco, que ele é uma tecnologia, tipo que eles falam da NASA, né? Que começou o Isso. visco da NASA, mas tem o visco elástico que ele imita o látex. Que é aquele que ele molda. Ele tem um retorno, você põe a mão, ele molda, mas ele volta mais devagar, mas ele volta ao formato inicial. A espuma 100% espuma, ela não volta 100%, ela vai perdendo, por isso que vai afundando o colchão. Ela vai e volta, aí vai baixando, baixando. O visco elástico, não. E o látex, que é um acabamento que é um dos colchões mais caros, porque ele dura a vida inteira, né? A borracha, ela nunca perde. Aquela O retorno, flexibilidade, exatamente. o retorno dela é relativo. Então, para pessoas muito pesadas, a gente põe uma mola, às vezes multilastic, prolastic, e o látex indica, né? Ele dá um conforto e ele não deforma que nem a espuma, né? Entendi. E depois tem tecido Maravilha. também. Tecido que não absorve a temperatura do corpo, que a gente fala que é tecido colchão gelado. A qualidade de malha para ficar mais confortável. E essa questão de virar o colchão, é necessário realmente virar? Porque agora eles estão fazendo os colchões one side, que é um lado só. Embaixo ele já é tipo um TNT, Entendi. então eles começam a pôr o bolo, tipo só uma base, só põe camada de um lado. Sim. Do outro lado já Então- não mais. Então não pode virar.
Não, É. ele não gira assim, mas cabeça, pé, Certo. é sempre bom fazer, de 30 em 30 dias. Certo. 30 em 30 dias. 30 Ai, uma vez por Olha, mês. você que está nos Não sabe assistindo nada aí vai vendo como é Sim, que é. não 30 em 30 adianta. dias. Porque existe acomodação do corpo. A gente sempre, às vezes, dorme no mesmo lugar, entendeu? Exato. Às vezes, principalmente em casal, do mesmo jeito. Isso, molda a verdade. coluna, né? Acaba Exatamente. tendo problema de saúde. Então, ele vai acomodando por inteiro, né? Às vezes, é sempre na hora que vai arrumar a cama. Marca um dia do mês, todo dia 5, por exemplo. Vai lá e Sim, gira, vai lá e entendeu? gira. Correto. É assim mesmo. Porque senão a gente esquece, né? Esquece. Passa quando O de espuma já é bom fazer os 2 giros. vira ao contrário. Exatamente. O de mola que só E o um giro, one side, mas entendi. os de espuma sempre é bom trocar. Pé, cabeça e o avesso, né, O dele, os avesso, dois o lado lados. É. contrário. Que maravilha, hein? Olha, uma aula sobre colchões, meu caro. Você achava que não iria aprender e eu também. E estou aprendendo. Verdade. É, tudo é Parabéns, tecnologia. A tecnologia chega até no colchão, né? Nos travesseiros, protetores impermeáveis que as pessoas colocam para não. Porque a gente transpira, não tem jeito. E às vezes vai manchando o tecido do colchão. Então, se você põe um protetor, a durabilidade do colchão é bem maior. sim. Não tem ácaro, fundo. E esses colchões, você falou em colchão específico, né, para alguém que tem alguns problemas de saúde. Usa-se muito hoje, vende muito também isso, um colchão mais específico para quem fica na cama o dia todo. Acamado, né? É. Para escara. Tem o colchão hospitalar, que ele tem o visco, mas o colchão de mola é o mais indicado. Sim, Pela flexibilidade de afundamento nas regiões mais pesadas, né? Certo, Usam-se o colchão de água, mas o colchão de mola ainda dá. Aí tem alguns com íons, né? Com aquele magnético japonês, assim. A gente Magnético. não trabalha com essa linha. Porque, assim, é difícil você ativar eu não consigo falar magneticamente, Magneticamente, o corpo. Assim, eu não acredito muito nisso. Eu trabalho com colchão há 20. Meu pai trabalha há 36 anos, mais tempo. Então, assim, a gente participa de feiras, os fornecedores são os maiores do Brasil. Então, assim, eles dão muito curso, muito conhecimento. Então, assim, é difícil essa parte, assim, de acreditar nisso, né? Porque o colchão ele tem que ser feito com a mesma matéria-prima, não adianta inventar. Exato. O que pode mudar são os acabamentos na tecnologia de tecido, espuma, que nem eu falei, mas mais que isso, eu acredito que não. Isso falava-se muito uma época, acho que nem tem mais hoje, o tal de Kenkopato. Tem. Tem ainda hoje. Tem. Ele é Olha aí, magnético, entendeu? magnético. Só que ele é muito duro. E uma pessoa que nem doente, acamada, Não pode dar não ferida. pode. Mesmo uma pessoa que não seja acamada. E quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo massa muscular. Isso Sim, é tem da que ser mais natureza. confortável. Aí um colchão, ele é rígido demais. Fala que você tem que deixar a coluna reta. Mas Reto a coluna não é reta. Não, né? não, Pela e outra, tem natureza. gente que tem mais quadril. Exato. Como que você vai deixar? Aí ela vai ficar Na torta, ela vai lombar, ficar. ela é mais Exatamente. acentuada para dentro. Cada Tem corpo razão. ele tem que ser moldado com o colchão, não você jogar a coluna para cima, né? E esticar ela. Sim, isso aí. Que bom, Lucas. Muito bem. É bastante coisa que a Vamos gente falar um nem pouquinho. imaginava, Vamos né? deixar o colchão um pouquinho de lado, porque a Oca Colchões vende, é um Vende magazine, outras como você falou. coisas. Vende Tem tudo. guarda-roupa, Olha. sofá, rack, painel, poltrona. E a gente tem 3 caminhões, a gente entrega a entrega própria. A entrega é grátis até um raio de 50 quilômetros, então a gente atende muito a região de Catanduva. Sim. Maravilha. E Ariranha e Itajubi que tem a loja, né? Mas a montagem também é grátis. Então, assim, a gente tem parceiros, né, que trabalham com a gente há anos, então já tem essa experiência. Os vendedores já são, que eu estava até São conversando conhecidos. com a Cris, já são bem, a gente estava até zoando museu, mas são pessoas que trabalham com a gente há muito tempo. Isso é bom. Eles são familiarizados já com São, os clientes é. já gostam, né, desse atendimento especializado. Como é que tá aí? Seu pai tá firme aí à frente da loja ou tá mais deixando na tua mão, que você já sabe não, tudo aí, né? ele A tem deixado... sucessora, né? ele isso deixou aí. na minha mão, me auxilia nas compras pela experiência que ele tem, Sim, né? sim. E de tempo de negociação. Exato, Aprendo é. bastante com ele. E a Érica não se limita apenas à loja, ela participa do conselho da mulher empresária, né? dinâmica. Conselheira, Isso. dinâmica. Ó, da Agora mulherada. a parte da divulgação toda, ela que Isso. cuida. Sim, Sou bom. tesoureira também. Agora E também tesoureira, É que isso aí. maravilha. Não, muito Mas bom. é isso, a gente fala sempre isso. Que quem tem esse dinamismo, gosta de criar, de participar, acha sempre um tempinho para Isso. poder se disponibilizar também nesse setor. Pra outras como o conselho da atividades. mulher, exato. Porque a gente aprende Que bom. também, é uma troca, Também né? aprende. Tem Com razão, o até comércio. hoje eu Cada aprendo. uma é de uma área, mas as trocas de negócios, ou do que é bom, ou do que é ruim, é bom Exato. conversar e trocar ideia, né? Que maravilha, bem.
É isso aí. O que mais você vende, fora colchões? Então, eu tenho a linha de quarto, que é cama, guarda-roupa, criado, salas estofados, aparadores, painéis, beliche, E tem cozinha. também, além disso, você tem para decoração muita coisa ali, né? Isso, aí é na Quadros, linha. espelhos, Isso é na Quarto e Arte. Aí na na Quarto e Arte Na Oca é mais é mais isso que você acabou móveis, de falar, lá eu não mais trabalho móveis, com decoração. Aí a linha mais fina, de móveis mais específicos e de linha maciça, é lá na Quarto e Arte. Na Quarto e Arte. Maravilha. Pode falar um pouquinho da Quarto e Arte, se quiser também, não A tem Quarto e problema. Arte, a gente tá com 18 anos. Começou com uma ideia também de quarto, como eu tava na área de colchão. Sim. Eu queria vender uma linha mais público A no sentido de linha maciça, né? Que a gente não encontra mais a linha maciça. Certo. Antigamente tinha muita marcenaria e tal. Então eu comecei a trabalhar só com quartos, um colchão da linha importada, que eu trabalhava acho que com a Cili, com a Quincoy, quando eu abri, que era lá em frente à estação, na Rua Rio de Janeiro. Eu comecei lá. E lá eu comecei só com um quarto, por isso que era Quarto e Arte. Então eu vendia o quarto, só que os clientes começaram a pedir um sofá-cama, aí pedia uma poltrona para o quarto, e aí um sofá para uma antessala, e aí foi indo Você que foi a gente... ampliando a tua linha a também. arte ficou maior que o quarto. Que E bom, aí a maravilha. gente vende a linha mais maciça, mais decorativa, mais de design ali na Quarto e Arte, que agora hoje está na Rua 24 de Fevereiro, 1200. A Quarto e Arte está na 24 e a Oca Tá na Praça da Continua República, na Praça da 65, República ali. do lado do Itaú, da Caixa Isso, Econômica Federal. super bem localizada ali. É, Privilegiado, ponto. Maravilha. sim, muito bom. A Érica, a gente fica aqui a noite inteira conversando com ela aqui, Dá mas uma aula de de comércio pra gente. Parabéns, a Érica é muito dinâmica. Muito bom, Érica. Obrigada. Muito bem, Lucas. Mais alguma? É isso aí. Eu acho que a gente consegue encontrar também nas redes sociais, né? Sim, nos Instagrams, a gente divulga bastante campanha, todo mês a gente muda a campanha das lojas. Ótimo. E nas redes sociais é mais o Instagram, né? Instagram. É, tem TikTok, tem YouTube, mas a linha mais forte é no Instagram. No Instagram. Entendi. E qual que é? Você sabe qual que é? Oca Colchões, o da Oca, @ Oca Colchões com K. Uhum. E a Oca, eu vou até explicar uma curiosidade que todo mundo pergunta por que é Oca. Na verdade, Sim. com K. Na verdade, era Oca com C. Com C. E é uma oquinha que tinha 2 pezinhos pra fora, que era uma pessoa dormindo, entendeu? C. Aí com adaptação, e na hora de registrar, a pessoa colocou com K. E as pessoas perguntavam sempre se o dono era japonês, né? Seu pai é japonês? Eu falei, não, né? E então, assim, foi uma adaptação. E aquela casinha é a Oca, mas era a Oca com C que virou Oca com K. Então foi uma adaptação Que de... bacana. É, todo boa, mundo pergunta. bacana quando surge assim, né? Os pezinhos com o tempo sumiram, porque Ficou o só a marketing Oca, foi ali, remodelando o design, né? E aí o ficou a Oca Oquinha. com K pegou. É Pegou. isso aí mesmo que tá aí. Maravilha. Muito Bom, bem. Érica, a gente passa muito rápido o nosso tempo, todas as entrevistas. É sempre muito bom conversar com comerciantes experientes como você. E a gente não precisa dizer que o Sim Comércio está sempre de portas abertas, porque lá já é Sim. sua casa, né? E eu queria, assim, destacar que o Sim Comércio tem uma super estrutura para o comerciário e que, tanto para eventos, oferece cursos diretamente. Eu vejo, assim, pouca participação das pessoas. Eu acho que elas poderiam mais Se envolver serem mais. participativas, porque a estrutura Perfeito, é ótima lá. Eu até falo para as meninas isso. São cursos associados ao Sebrae, ao Sesc e tal. E que as pessoas poderiam ver como uma oportunidade, que, assim, acrescenta bastante. Eu participei do Sebrae, aquele do Futuro, eu não lembro o Loja nome. do Futuro. Loja do Futuro. Que assim, mostrou, eu via muito comerciante mais velho, assim, em relação à parte digital, né? E ajudou bastante. Só que, assim, eu vejo pouco envolvimento. Acho que o ser humano tá um pouco preguiçoso, né? Mas Tá mudou acomodado, acomodado. A internet trouxe um pouco disso, né? Tem razão. Mas, assim, a parte também de evento do lado fundo, as palestras que tem, assim, então eu acho que o comerciante, ele deveria ver aquilo como um suporte para nós, porque é muito bom. Exatamente, tem sim. Eu falo que às vezes as pessoas gostam de reclamar, que, né, tá ruim o comércio, tá devagar e tal, né, mas não buscam novos conhecimentos, novas formas de atuação, né, de venda, alguns cursos que vêm, porque trazem coisas novas, né? Sim. Às vezes de 100 coisas que surgiram, você Não, conhece mas 80, tudo é novo que eles mas trouxeram. 20 tem novidade, já serve. E Agora também- eles trazem coisas novas. E facilitam o processo, assim, encurtam o processo. Às vezes, Encurtam a os vez de processos. você ir atrás de, preciso de um profissional assim, assim, assim,
eles te mostram uma maneira fácil de fazer, principalmente com a IA, né, com a inteligência artificial. Isso, que hoje que está aí. Muito. Que é muito fácil de mexer, mas as pessoas têm um pouco, né, de aversão. Exato. E também preconceito de substituição humana, que as pessoas estão se acomodando, em vez de usar como um facilitador, as pessoas estão usando Isso. como muleta, né? Com muleta, tem razão. Estão deixando É de verdade. trabalhar para usar a Você vê IA. que coisa. E não estão se dedicando. Primeiro, a aprender como deve. Eu falo Exatamente. que quem não aprender vai ficar fora. Vai. Não é? Porque Vai. quem vai utilizar vai estar muito tem tempo à frente. Não, e Exatamente. para o comerciante é uma mão na roda, assim, desculpa eu falar, mas a Exato, parte administrativa é para você gerar planilha, para você gerar resultado, mas não para substituir o ser humano. Claro. É para agilizar o seu tempo, para você vender mais, para você Isso. produzir mais. As pessoas Exatamente. acham que vai substituir, eu Mas não se vejo você- dessa forma. Mas se você notar, o que você colocou, eu faço um paralelo com o celular. Eu falo que as pessoas têm celular com internet, mas utilizam 90% para as redes Banalidade. sociais. Banalidade. Ninguém busca para ter um conhecimento. Eu até hoje, se eu tenho dúvida se uma palavra é com S ou é com 2S ou é com C ou é que tem acento ou não tem, eu busco. Exatamente. Eu vou lá e procuro saber, não é? E posso considerar que meu português é bom, meu conhecimento Mas é às bom, vezes mas não vem, é uma perfeito. dúvida. Então É. a gente busca. Eu vou no Google sempre sobre alguma situação que eu não conheço, eu quero conhecer, eu vou lá e busco. Exatamente. Mas eu vejo que as pessoas não procuram Não. se aperfeiçoar, fazer um curso, fazer um E o treinamento. que é melhor de tudo é que é gratuito, né? O acima Sincomércio de tudo. oferece, tem uma taxinha mínima de associação lá que não paga o curso que ele vai... Não, não paga. Se você for fazer um Então- curso até por internet online, é muito mais é caro muito que mais isso. caro, Exato. então. E a campanha Show de Prêmios, né, tá começando a Sim, divulgar estão já. nas lojas, Tamo estão aí. em todas as lojas. Pego no pé das meninas, agora que tem o Dia das Exato. Mães, o sorteio, né? Exato. Para as meninas distribuírem cupom. E tem também 5 sorteios para elas, vendedoras, né? 5 Exatamente. especificamente para elas. Tem que pra motivar os incentivá-las. dois lados, Os dois né? lados, é verdade. Todo mundo tem que ganhar um pouco. Tem razão. Mas foi Não, mas muito bom, Érica. foi uma ideia muito legal. Que bom, bem. Muito bom, Lucas. Você faz o encerramento. Eu fiquei muito feliz. Não, de eu bater quero papo com a agradecer que Érica aí. faz um bom tempo que a Cris tem me chamado, mas eu não consegui vir nos horários. Essas atividades É, todas tinha um também, pouco né? de receio, mas Ah, eu gostei tranquilo. bastante. Que bom. Obrigado pela Isso. oportunidade. Obrigado, Érica. Obrigado, Ivo. O Comércio em Foco é algo que tem dado certo e certamente vai continuar, né? Se Deus quiser. Ainda tem bastante comerciante aí fugindo da gente, mas que nós vamos trazer aqui para todo contar a mundo história falar um da pouquinho loja. da sua E área. isso é engraçado. Ele é interessante, não é engraçado. Tem muita gente que às vezes a gente convida, mas por motivos A ou B diversos, cada um tem seus motivos, às vezes não pode vir. E tem muitos que querem vir, e nós temos que fazer aí uma seleção, um filtro, né? Temos que ir escolhendo, porque nós temos muitos associados. Então são 3 a cada 15 dias, né? Então nós temos que ir trabalhando dentro dessa linha. Mas esperamos que vamos trazer. Fazer com todo Vamos mundo. trazer todo mundo. Aqui vai dar tempo para todos virem Dá. aqui. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Valeu.